Ei, gente, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Duda, e se você não me conhece, eu tenho 23 anos e sou acadêmica de medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, eu estou no sexto período do curso e, apesar da UFJF ter um vestibular seriado próprio para ingresso, o PISM, eu entrei no curso com a minha nota do Enem. Eu passei 3 anos no cursinho, entre aspas, porque como vocês vão ver ao longo desse vídeo, eu passei a maior parte do meu tempo estudando em casa. E como eu tive um resultado muito bom na prova do Enem que me aprovou, eu decidi começar a compartilhar um pouco das técnicas e estratégias que eu usei na época do vestibular. E eu fiz muito isso ao longo, principalmente de 2020 e 2021, no Instagram, por meio do perfil @medmaedu. E eu queria basicamente transpor um pouco do que eu fiz lá, agora aqui pro YouTube, em formato de vídeo, e complementar também falando um pouquinho sobre o momento que eu tô vivendo atualmente, sobre a faculdade, etc. Como esse é meu primeiro vídeo, eu não sei muito bem onde ficar, como me posicionar, como deixar a câmera, então qualquer problema técnico, por favor, me perdoem, porque essa é a primeira vez que eu gravo pro YouTube, mas eu espero que dê certo. Antes de começar a falar sobre estratégia, método de estudo e essas coisas, eu queria falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha trajetória até chegar aqui e que sirva também de exemplo para vocês entenderem que tudo tem o seu devido tempo e quando uma coisa é para ser sua, não tem tempestade que derruba. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouquinho sobre como eu escolhi a medicina. Desde nova, eu sempre me considerei uma pessoa muito criativa. E a minha mãe, que é uma das minhas maiores referências, trabalha com costura, então eu sempre pensei que provavelmente eu iria para a área da moda e trabalharia como estilista, algo do tipo. Mas quando eu entrei no ensino médio, eu me dei muito bem com as disciplinas de ciências da natureza e eu comecei a pensar mais em talvez fazer biologia, fazer química, fazer algum tipo de engenharia relacionada. Só que a grande questão é que eu nunca conseguia me ver, de fato, exercendo a profissão. Então, eu não conseguia me ver como engenheira ou como bióloga. E com o tempo eu comecei a perceber que, na realidade, o que eu queria era trabalhar diretamente com pessoas. A área da saúde caiu assim como uma luva. Mas dentro da área da saúde eu tinha uma resistência muito grande em falar que eu queria fazer medicina, porque eu sabia que era um curso muito concorrido e me assustava muito a ideia de ser tão difícil assim entrar na faculdade. Então eu ficava migrando entre as áreas da saúde, tentando encontrar uma que me encaixava mais. Mas eu acho que Deus tem um plano para cada um e Ele acabou me direcionando para escolher a medicina. Então, diferentemente de algumas pessoas que nasceram com o sonho de serem médicas, que falam isso desde criança, ou que tiveram alguma situação super comovente que explica o porquê elas querem medicina, eu não tenho exatamente isso. Para mim foi mais um processo gradual de aceitação e que eu cheguei à conclusão que medicina era a área que mais fazia sentido para mim. E assim, diante de tudo que eu me submeti para chegar até a faculdade, o que eu me submeto diariamente da faculdade, porque não é fácil, eu acho que hoje eu tenho certeza mais do que nunca que realmente é a medicina que eu quero fazer para minha vida. Falando um pouco sobre o meu ensino médio, os meus pais, eles sempre prezaram muito pela minha educação. Minha mãe sempre fala que uma das maiores heranças que ela pode deixar para mim é isso. E eu fiz o ensino médio inteiro em uma instituição privada, com uma bolsa de 50%. E eu tenho, assim, total consciência das oportunidades que me eram oferecidas naquela instituição, naquela escola. Só que eu era aquela típica aluna que tinha muita facilidade de memorizar as coisas. E um dia antes da prova eu estudava, eu conseguia tirar uma nota boa e era suficiente naquela época. Eu não tinha muito essa mentalidade de, cara, daqui 3 anos eu vou precisar fazer uma prova que vai definir se eu vou entrar ou não na faculdade que eu quero. Eu não tinha muito essa noção, então meu aproveitamento no boletim era ótimo, mas eu tinha várias lacunas de conhecimento, porque eu não aprendia, eu basicamente decorava para as provas. E isso me fez, assim, precisar correr muito atrás depois no futuro, nos meus anos de cursinho. Acho que no meu terceiro ano eu comecei a criar uma consciência maior de que eu precisava estudar porque eu ia fazer uma prova que era muito importante. Só que eu lembro de ter estudado muito em 2016, que foi o meu terceiro ano, só que eu lembro de estudar de formas muito erradas. Eu gastava muito tempo escrevendo resumos gigantescos e quase nenhum tempo dedicando à questão. Eu nem toquei em provas antigas do Enem. E eu era uma completa negação na redação, eu tinha um bloqueio muito grande, as minhas maiores notas giravam na casa dos 700, e isso persistiu ao longo do ano inteiro, tanto que eu não consigo olhar para 2016 e pensar, nossa, evoluí muito esse ano, não. Foi um ano que eu estudei, quase como nadei e morri na praia, porque não era um estudo eficiente. Eu sempre fui muito realista comigo mesma, então isso é até uma coisa que, assim,
preciso dar uma diminuída. Assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de corrigir a prova logo após terminar, então eu saí da prova, já corrigia meu caderno de questões para ter uma noção boa de como eu fui. E eu sabia que, por ser ampla concorrência, eu precisaria tirar em torno de 145 a 150 acertos, no mínimo, para conseguir ter uma nota boa. E em 2016 eu fiz 109 questões, e eu sabia que isso não seria suficiente, então eu não demorei muito para já começar a me organizar para estudar para o Enem 2017. Antes de começar a estudar oficialmente para o Enem 2017, eu tive uma conversa séria comigo mesma para tentar definir o que realmente me incomodava naquele momento nos meus estudos, que eu precisava resolver o mais rápido possível. E de cara eu já identifiquei dois grandes problemas. Primeiro era o meu bloqueio em redação, porque redação é super importante para a prova do Enem, acho que eu nem preciso dizer. E a segunda coisa era que eu tinha uma dificuldade muito grande em física. Assim, não eram as minhas únicas lacunas, esses dois problemas, mas eram os problemas que mais me deixavam insegura naquele momento, que eu mais queria resolver. Diante desses dois problemas, eu decidi basicamente começar a focar em física e redação primeiro, antes de começar a estudar as outras matérias. Então eu passei dezembro inteiro de 2016 focada em física e redação. Lembro que o primeiro dia que eu peguei para estudar física foi uma sensação assim bem difícil, porque eu tive uma dificuldade muito grande, só que orei a Deus e pedi para que Ele me ajudasse nisso. E lembrei que eu tinha um livrão aqui em casa de ensino fundamental, peguei esse livrão e comecei a estudar por ele física. Era um livro bem básico, mas era o que eu precisava naquele momento. E eu acho que eu nunca tive medo de voltar atrás, eu sempre voltei para as coisas mais básicas quando eu senti que eu precisava. E foi o caso de física, principalmente, porque eu tinha muita dificuldade. E quando eu peguei o livro, eu desenrolei muito bem. Eu estudei física, basicamente, por vídeos gratuitos no YouTube e o que eu encontrava na internet. Eu gostava muito de escrever também com as minhas próprias palavras, o que eu estava entendendo da matéria, o que eu tinha entendido das fórmulas. E às vezes eu gastava 1, 2, 3 páginas de caderno para eu conseguir explicar uma resolução de um exercício para mim mesma, mas aquilo era muito eficiente para mim, porque eu estava realmente conseguindo aprender. Era um estudo muito autodidata, que para mim fez toda a diferença, e eu acho que ter conseguido estudar física sozinha direcionou todo o resto da minha trajetória, que foi muito assim, independente, sabe? Foi um estudo, eu sempre estudei de forma muito independente, e eu acho que isso foi super importante para minha evolução nos estudos. Em relação à redação, eu lembro de ter assistido esses vídeos bem elementares sobre o que é a redação do Enem, como escrever uma redação do zero, quais são as 5 competências de avaliação da redação do Enem. Essas coisas bem básicas, mas que pra mim fizeram toda a diferença. E assim, eu assinei uma plataforma online de redação, de correção de redação, e com 1, 2 meses de estudo eu consegui tirar o meu primeiro 800+. Eu lembro que eu tirei 840 na primeira redação que eu enviei. E eu fiquei super feliz porque eu passei o ano inteiro de 2016 quebrando a cabeça com bloqueio com redação, e depois de ter estudado sozinha, eu finalmente tinha conseguido escrever uma redação que eu considerava boa. Eu gosto muito de falar sobre esse mês de dezembro e início de janeiro que eu passei estudando física e redação, porque eu sempre orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse e que no tempo dele eu conseguisse chegar ao meu objetivo, mas eu sempre pedi também para que Ele me mostrasse que eu estava no caminho certo, que eu estava dando passos para frente. Então, tudo ao longo da minha trajetória foi sempre de pouquinho em pouquinho. Eu sempre fui avançando aos poucos, mas Deus sempre me mostrou que eu estava avançando, que eu estava indo para algum lugar. Por isso eu sempre comemorei, desde as pequenas até as maiores coisas que eu conquistava ao longo dessa trajetória. Desde o meu primeiro 800 na redação até uns 150+, um simulado. Tudo para mim era um motivo, era uma forma de ver que eu tava avançando e, no final das contas, ia dar certo. Eu acho que o que resume o meu estudo em 2017 é a consolidação da minha base. Eu gostava muito de escrever as matérias e da forma como eu entendia, então de uma forma que eu leria depois e aquilo faria sentido pra mim. Mas eu comecei a incluir muito mais na minha rotina exercícios, e eu lembro que eu fiz todas as provas antigas do Enem desde 2009, e pra mim aquilo foi muito importante, apesar de que eu lembro que eu não era uma pessoa que corrigia com tanto cuidado assim as provas que eu resolvia, olhando cada erro,
Mas pra mim foi muito importante naquele momento ter feito as provas antigas pra entender o Enem. Quando chegou a prova do Enem 2017, eu lembro que eu tava muito tranquila. Não tranquila no sentido, nossa, tô super segura que eu vou ser aprovada. Mas tranquila no sentido de que eu sentia uma evolução ao longo do ano. Então, eu sabia que eu tinha evoluído e que eu conseguiria ter um desempenho melhor do que em 2016. Mas eu não sabia se seria suficiente ainda. Pra ser bem honesta comigo, eu achava que eu ainda precisava avançar mais, ainda precisava aprofundar mais, mas eu sabia que eu tinha conseguido lapidar muito o meu conhecimento, principalmente das partes mais básicas. Eu sabia que eu tinha evoluído e eu acho que isso era o mais importante pra mim naquele momento. Eu fiz a prova do Enem 2017 e logo em seguida eu já corrigi. Mesmo que eu combinasse comigo e falasse, Maria Eduarda, você não vai corrigir a prova. A Maria Eduarda corrigia a prova, sempre. Eu vi que eu tinha acertado 123 questões, senti que foi uma evolução, eu acertei mais do que em 2016. Por via das dúvidas, eu decidi começar a me preparar logo pro Enem 2018. Eu sempre fiz isso, então eu descansei um pouco, mas logo ali, nas primeiras semanas de dezembro, eu já estava começando a estudar novamente pro Enem 2018. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas em 2017... eu comecei a fazer cursinho presencial no final de fevereiro. Eu não me adaptei bem ao cursinho, principalmente eu acho que porque era um cursinho horário noturno. E assim, gente, honestamente, até hoje vai dando 10 da noite assim e eu só quero dormir. Então eu não conseguia render bem e eu também não gostava muito da organização do cursinho. Eu acabei não me dando muito bem e não frequentava tanto as aulas assim. Às vezes eu ia 2 vezes na semana no cursinho presencial. E como eu passei um bom tempo estudando sozinha até o cursinho começar, eu acho que eu adquiri um hábito de estudar por conta própria que era difícil de tirar de mim, sabe? Então eu senti que eu tava perdendo tempo às vezes no cursinho. E eu queria priorizar o que funcionava melhor pra mim, então chegou um momento do ano que eu parei de frequentar o cursinho e comecei a estudar sozinha em casa mesmo. Por não ter me adaptado bem ao cursinho presencial, em 2018 eu já estava decidida que eu ia estudar somente em casa. Então, eu assinei vários cursinhos online, várias plataformas. Em janeiro de 2018, saiu a nota do Enem 2017 e eu fiquei com uma média simples de 748, mas o que mais me deixou feliz foi a minha nota na redação, porque no Enem 2016 eu tinha tirado 740 na redação, mas no Enem 2017 eu consegui 960, então pra mim foi assim, um super boom. A redação, que antes pra mim era um problema, a partir de 2017 se tornou um dos meus pontos mais fortes, tanto que, spoiler, na faculdade eu participei de um projeto de extensão, o Garra, que é o cursinho popular da UFJF, e eu era monitora de redação. Tá vendo? O mundo dá voltas, gente, o mundo dá voltas. Eu acho que o que resume o meu estudo em 2018 é aprofundamento. Eu estudei de forma muito aprofundada, a minha base teórica ficou muito forte, ao mesmo tempo que eu resolvia muitas questões e fazia muitos simulados. Eu devo ter resolvido, gente, mais de 10 simulados em 2018, com certeza. E eu tinha uma preocupação maior em corrigir esses simulados, então eu tinha um caderno de correção de erros, e isso tudo foi me ajudando a evoluir muito. Em 2018 foi a primeira vez que eu comecei a acertar mais de 140, 150 questões na prova do Enem, nos simulados que eu resolvia. Em 2018, especialmente, também eu amadureci muito. Minha mãe precisou passar por uma cirurgia de médio porte e era uma cirurgia arriscada e foram semanas muito tensas pra mim, desde a preparação pra cirurgia, durante a recuperação. E eu acho que pela primeira vez em mais de um ano eu parei para pensar, cara, meu estudo não é a minha maior prioridade, existem outras coisas mais importantes que eu tô deixando de lado. Essa virada de chave pra mim foi muito significativa, porque eu acho que até hoje, quando eu começo a me preocupar demais com alguma coisa, eu penso, será que isso realmente merece toda a minha atenção? Ou será que tem coisas que são bem mais importantes? Ou será que eu simplesmente só preciso deixar tudo nas mãos de Deus, que o resto ele faz por mim, sabe? Mas, apesar de ter sentido que eu evolui muito, o Enem 2018 não foi o que eu esperava. Eu cheguei bem segura e confiante, mas eu tive uma resolução de prova muito desorganizada. Eu não consegui controlar o tempo direito, eu não sabia muito bem que estratégia seguir. E ao longo da prova eu também tive alguns brancos que eu nunca vou me esquecer. Sinceramente, foi uma sensação péssima resolver o Enem 2018. Apesar disso, eu cheguei em casa, corrigi minha prova, vi que tinha acertado 135 questões e eu fiquei muito chateada porque ao longo do ano eu tava fazendo mais de 150 questões e no Enem eu fiz 15 questões a menos, sabe? 15 questões abaixo do que eu tava esperando, então
Foi bem difícil de digerir. Foi a primeira vez que eu chorei de verdade após o resultado do Enem, porque eu sentia que talvez era pra ser em 2018, sabe? Que era pro Enem 2018 ser o Enem da minha aprovação. Mas não foi. Foi muito difícil entender o porquê disso. Hoje eu consigo perceber por que eu não passei com o Enem 2018, mas naquela época foi bem difícil. Eu não consegui engatar o estudo logo em dezembro, como eu sempre fazia, porque eu, no fundo, eu tinha uma esperança de que, cara, 135 acertos, já tiveram pessoas que passaram com esse número na ampla concorrência. Pode ser que esse ano eu consiga, sabe? A minha nota saiu, eu vi que eu tinha tirado 779 e eu percebi que eu tava naquela linha entre ser ou não ser aprovada. Cara, foi muito difícil pra mim os dias de SISU, porque eu vi que a minha nota era uma nota muito boa, mas não era suficiente para passar em nenhuma universidade do meu estado. Ah, mas com 780 você passava em outras universidades do país? Pode até ser que sim, em alguma lista de espera, mas por questões financeiras e familiares, eu queria muito ficar em Minas Gerais. Eu tentei usar algumas estratégias ao meu favor no SISU para tentar alguma universidade aqui em Minas, mesmo que fosse distante de onde eu moro, mas infelizmente não rolou e foi bem difícil recomeçar a estudar em 2019. Eu cogitei várias vezes o FIES e assim, o FIES é um processo seletivo demorado, é um dos últimos a se resolver depois que sai a nota do Enem. Então eu fui começar a estudar de fato só lá para meados de final de fevereiro, início de março. Em 2019 eu tomei uma decisão que eu jurava de joelhos que eu nunca mais tomaria. Voltei para o cursinho presencial. Como eu disse, eu tentei várias vezes retomar o meu estudo em 2019, mas assim, sem sucesso. Eu começava a estudar, mas não conseguia dar prosseguimento, e isso estava me deixando estressada e eu precisava recomeçar a estudar. Estudei 2 anos praticamente direto em casa, eu comecei a sentir uma necessidade de mudar o ambiente de estudo. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre cursinhos na minha cidade. Eu acabei encontrando um cursinho diferente do cursinho que eu fiz em 2017. E eu comecei a pensar que talvez seria uma boa possibilidade, porque eles tinham uma boa infraestrutura, as apostilas que eles usavam eram muito boas, tinha simulado com correção TRI e principalmente eles tinham salinhas de estudo. Eu acabei optando por me matricular nesse cursinho. E se eu não me engano, eu pagava R$250 por mês, então pra mim foi um investimento que valeu super a pena, porque além de ter um suporte ali com o professor, eu conseguia também ter um lugar diferente para estudar. Eu sei, eu acho que a Maria Eduarda de 2017 não esperava por essa, mas naquele momento eu achei que fazia sentido. Eu continuei tendo um estudo bem independente, então eu seguia meu próprio cronograma. Na maior parte das vezes eu estava adiantada em relação ao cronograma do cursinho, e sempre que eu sentia que talvez não valeria a pena ir ao cursinho, eu acabava ficando em casa estudando, e eu sempre segui o meu ritmo. Um fato curioso é que não teve uma semana sequer ao longo de todo o período do cursinho que eu frequentei todos os dias de aula, gente. Nem na primeira semana, mas assim, no caso a primeira semana foi porque eu passei mal no primeiro dia de aula. Mas as outras semanas é porque realmente eu já tava há mais de 2 anos estudando em casa, eu já sabia como funcionava pra mim melhor, então pra mim não fazia sentido ir a uma aula que eu dominava bem ou que eu não me dava bem com a didática do professor. Tô incentivando vocês a fazerem isso? Talvez. Se vocês souberem o que vocês estão fazendo, eu acho que não é nenhum problema. Enfim, acho que vai da análise do seu estudo, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Ao invés de você se submeter a um cronograma, se submeta a apenas aquelas coisas que realmente vão funcionar para você. Meu estudo em 2019 foi baseado nos principais problemas que eu identifiquei resolvendo na prova do Enem 2018. Então, como eu comentei com vocês, a minha prova foi muito desorganizada porque eu não tinha estratégia de prova naquela época. E além disso, eu tive alguns brancos resolvendo a prova do Enem. Porque por mais que eu tivesse aprofundado muito nos conteúdos e por mais que eu tivesse uma boa base teórica, eu não conseguia memorizar tudo porque eu não me lembrava de tudo que eu tinha estudado. E isso acabou afetando o meu desempenho em 2018. Então, em 2019, eu foquei basicamente em 3 coisas: revisões regulares, resolução de exercícios com tempo cronometrado e muito, mas muito simulado. E a minha rotina ela era toda baseada em solucionar esses problemas. Em 2019, eu sinto que o meu estudo ele era bem leve e bem equilibrado. Eu sinto que foi o ano que eu estudei da melhor forma, de forma mais eficiente e produtiva, ao mesmo tempo que eu sinto que foi o ano que eu estudei menos horas todos os dias. Em 2019 também foi o ano que eu resgatei alguns hobbies que eu tinha deixado de lado, então eu voltei a fazer aulas de violino,
voltei a fazer aulas de pilates, coisas que eu gostava, mas que eu tinha deixado de lado para priorizar os estudos. Mas em 2019 eu acho que foi o ano que eu entendi que realmente era uma balança e que eu não podia deixar coisas como a minha qualidade de vida de lado para priorizar horas de estudo. E por isso que sempre que as pessoas me perguntam sobre quantas horas estudar por dia, eu sempre falo, cara, tem coisas mais importantes do que as horas que você estuda por dia. E eu acho que isso é um exemplo disso. Eu comecei a acertar mais de 160 questões, inclusive no meu último simulado resolvido em 2019, eu recebi uma média de 820 pela TRI, e no Enem de verdade, como vocês vão ver daqui a pouco, a minha nota foi quase isso. E chegou a data do temido Enem 2019. Minha mãe fala que sempre orava para que eu tivesse uma grande experiência com Deus, com a minha prova de vestibular, que me aprovasse, para depois eu poder contar para as pessoas e poder testemunhar o quanto Deus estava comigo, sempre comigo, e não foi diferente. Em 2019, no Enem, eu passei por uma dificuldade muito grande, mas eu sei que Deus estava comigo a todo momento, porque não teve montanha que se levantou que tirou minha aprovação, porque naquele ano eu ia conseguir a minha nota que iria me aprovar na universidade. Na sexta-feira, antes do primeiro dia de prova, eu tive uma super crise de labirintite, que não melhorou no sábado. Eu precisei ir até o hospital para conseguir alguma medicação, e o medicamento que eu tomei basicamente me apagou, e eu acordei no domingo de manhã, mas eu ainda não estava me sentindo 100% bem. Eu não me sentia 100% vivendo aquela situação, parecia que uma parte de mim estava de fundo como espectadora. E eu lembro que eu tentava ler os meus resumos, minhas redações antigas, antes de ir pra prova, e eu não conseguia me concentrar. Na minha cabeça, assim, como que eu ia resolver uma prova de 90 questões e escrever uma redação de 30 linhas se eu não tô conseguindo minimamente passar o olho nessas redações antigas, sabe? E foi muito tenso. Eu cheguei na prova e a única coisa que eu conseguia pensar é respira fundo, fecha os olhos e tenta se equilibrar. Eu lembro que várias vezes eu tava escrevendo a redação e a minha mão começava a tremer porque eu tava super tensa, e na minha cabeça eu tava tendo a pior prova da minha vida, o pior desempenho da minha vida. A todo tempo a única coisa que eu conseguia fazer era pedir a Deus, era o meu único recurso. Assim, eu saí do primeiro dia de prova destruída. A cara que eu cheguei em casa, gente, era de assustar. Pela primeira vez eu não queria corrigir a minha prova de jeito algum, porque parecia que, assim, eu tinha feito o pior Enem da minha vida, realmente. E eu chorei e fiquei nessa por uns 2, 3 dias, até a minha mãe decidir me chamar pra acabar com essa angústia e corrigir a prova. E aí a gente corrigiu a prova juntas. E nessa correção de prova, eu vi que eu tinha acertado 75 questões. 75 questões era uma nota boa, bem maior do que eu tava esperando por conta da minha experiência, do que eu vivi no dia de Enem. Mas assim, pra mim ia ser muito, na minha cabeça seria muito difícil conseguir acertar mais 75 no segundo dia de prova, pra ficar com a média de 150 acertos, que era o que eu queria. Os dias passaram e no segundo dia de prova eu me sentia bem melhor. Quando eu fui fazer a prova, eu tava me sentindo mais tranquila, eu tava me sentindo mais preparada. Ao longo da prova eu também tava com essa sensação de que eu tava conseguindo desenvolver bem, e eu saí do segundo dia de prova com uma percepção completamente diferente do primeiro. Eu cheguei em casa e eu e os meus pais, a gente corrigiu junto a prova, e quando a gente viu que eu tinha acertado 77 questões no segundo dia, sendo que foram 40 em matemática, a gente comemorou muito, a gente pulou na sala, foi uma sensação muito boa. E ao todo eu acabei acertando 152 questões, o que, assim, se alguém me falasse que, olha, esses dias de prova totalmente conturbados vão te render 152 acertos, eu acho que eu duvidaria. Os dias até o resultado do Enem ser liberado pareciam que não passavam, sério. Eu tava super ansiosa pra colocar minha nota no SISU e saber pra onde eu iria. E, graças a Deus eu consegui tirar uma média muito boa, cheguei a 816 de média simples, quase 960 em matemática, 960 em redação. E isso me ajudou muito. Eu basicamente podia escolher quase que qualquer faculdade do Brasil. E pra mim o principal era que eu podia ficar em Minas Gerais e que eu conseguiria passar na universidade, que era a minha Universidade dos Sonhos, que é o FJF. E a sensação de conseguir entrar na faculdade que eu queria é, assim, inexplicável, gente. Gente, eu percebi que eu simplesmente não finalizei o vídeo, então voltei em outro dia com a mesma blusa, só pra dar uma sensação de continuidade. Mas eu espero que vocês tenham gostado de escutar sobre a minha trajetória. Ainda tem muita coisa que eu quero falar sobre como eu estudava, quais estratégias eu utilizava,
como era a minha rotina de estudos e também como tá sendo agora que eu tô na faculdade, as coisas que eu tenho feito. E que a minha história sirva de motivação e de testemunho também sobre o que Deus pode prover na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo novamente. Se inscrevam no canal, curtam e também deixem um comentário aqui para incentivar. É isso então, vejo vocês em um próximo vídeo.